Olá, tudo bem com vocês? O objetivo da aula de hoje é criar um espaço de reflexão sobre as características da linguagem escrita, de biografia. Vocês já ouviram falar sobre esse texto? Sobre o que o texto trata? E qual seu objetivo? Vamos discutir e depois voltamos nestas questões. Vamos ver o que significa biografia? O que é biografia? Biografia é a história escrita da vida de uma determinada pessoa. A palavra tem origem etimológica nos termos gregos bios, que significa vida, e graphen, que significa escrever. Faz-se a biografia de escritores, políticos, poetas, artistas, de pessoas que se destacaram ou que se destacam em qualquer atividade, o que não impede de uma pessoa desconhecida possa ter a sua biografia. Como vimos, a biografia traz informações sobre a vida e a obra de um determinado autor, de uma determinada personalidade. Apresenta fatos marcantes e realizações deles. Vamos conhecer um pouquinho sobre Ziraldo. Ziraldo é muito conhecido no universo infantil. Vamos lá. Biografia de Ziraldo. Ziraldo Alves Pinto nasceu no dia 24 de outubro de 1932 em Caratinga, Minas Gerais. Começou sua carreira nos anos 50 em jornais e revistas de expressão, como o Jornal do Brasil, o Cruzeiro, Folha de Minas, etc. Além de pintor, é cartazista, jornalista, teatrólogo, chargista, caricaturista e escritor. A fama começou a vir nos anos 60, com o lançamento da primeira revista em quadrinhos brasileira feita por um só autor, a Turma do Pererê. Durante a ditadura militar 1964-1984, fundou com outros humoristas o Pasquim, um jornal não conformista que fez escola, e até hoje nos deixa saudades. Seus quadrinhos para adultos, especialmente de Supermãe e Mineirinho, o Come Quieto, também conta com uma legião de admiradores. Em 1969, Ziraldo publicou seu primeiro livro infantil, Flicts, que conquistou fãs em todo o mundo. A partir de 1979, concentrou-se na produção de livros para crianças e em 1980 lançou O Menino Maluquinho, um dos maiores fenômenos editoriais no Brasil de todos os tempos. O livro já foi adaptado com grande sucesso para teatro, quadrinhos, ópera infantil, videogame, internet e cinema. Os trabalhos de Ziraldo já foram traduzidos para diversos idiomas, como inglês, espanhol, alemão, francês, italiano e basco, e representam o talento e o humor brasileiros no mundo. Estão até expostos em museu. Ziraldo ilustrou o primeiro livro infantil brasileiro com versão integral online, em uma iniciativa pioneira. Conheça mais detalhes sobre a sua biografia e visite a sua galeria de fotos. O objetivo agora é identificar as principais características de uma biografia. Agora nós vamos ver as principais características do gênero textual biografia. Então, elas são a informação quanto ao nome da pessoa, no caso é Ziraldo Alves Pinto, informações quanto à data do nascimento, no caso 24 de outubro de 1932, e o local do seu nascimento, que é Caratinga, Minas Gerais. Ele começou sua carreira nos anos de 50, nos jornais e revistas de expressão, né, do Brasil. Além disso, ele também foi pintor, cartazista, jornalista, teatrólogo, chargista, caricaturista e escritor.
Nos anos de 60, lançou a primeira revista em quadrinhos brasileira, A Turma do Pererê. E durante a ditadura militar, 1964 e 1984, ele fundou com outros humoristas o jornal Pasquim. Seus quadrinhos para adultos, especialmente de Supermãe e Mineirinho, o Come Quieto, também contam com uma legião de admiradores. Em 1969, Ziraldo publicou seu primeiro livro infantil, Flicts, e conquistou fãs em todo o mundo. Em 1979, ele concentrou-se na produção de livros para crianças. Em 1980, ele lançou O Menino Maluquinho, um dos maiores fenômenos editoriais no Brasil, em todos os tempos. O livro já foi adaptado com grande sucesso para o teatro, quadrinhos, ópera infantil, videogame, internet e cinema. Os trabalhos de Ziraldo já foram traduzidos para diversos idiomas e desta forma nós ficamos sabendo um pouquinho sobre a vida do grande escritor Ziraldo. Voltando na pergunta sobre o que o texto biografia trata e qual o seu objetivo, podemos perceber que biografia traz informações sobre a vida e a obra dos autores, apresenta fatos marcantes e realizações de cada um deles. A partir de informações sobre a vida de uma pessoa, podemos aprender história, arte, política, linguagem, geografia, economia e outras áreas do conhecimento. Mas o que mais podemos dizer? Outra característica da biografia o que predomina é que a biografia é sempre escrita na terceira pessoa. É predominante, não sempre é assim, mas só para a gente perceber, nós vamos ver que tem algumas pistas no texto que nos ajuda a entender isso. Então, eu tenho a palavra nasceu, que é um verbo. Quem nasceu? O Ziraldo. Isso já aconteceu, então está no passado. Então, isso é o pretérito. Outra palavra que nos dá essa pista é um outro verbo que é começou. Quem começou? Ele. Ele quem? Ziraldo. Se já aconteceu, então passado. Então, pretérito. E uma outra palavrinha é sua carreira. Carreira de quem? Dele, do Ziraldo. Então, a gente percebe que a predominância da biografia é na terceira pessoa e o verbo fica sempre no pretérito. O relato dos fatos do texto biográfico aparece frequentemente pontuado, né? E pontuando lembranças, mas com o compromisso de dizer sempre a verdade. O biografado é, em geral, uma pessoa importante cuja sua vida e obra tem interesse, mais ou menos um pouquinho sobre biografia. Eu espero que vocês tenham entendido, que eu tenha conseguido trazer para vocês um pouquinho sobre esse gênero e que vocês tenham compreendido. Um beijo e até a próxima!